Já estamos começando aqui, deixa eu me ver. Aqui já estamos transmitindo, aqui está começando agora. Vamos ver se dá certo. Estamos ao vivo. Entramos um pouquinho mais tarde, porque hoje foi uma correria aqui, mas vamos lá para a nossa live especial do Dia da Mulher. Um momento, esqueci minha água, já vou pegar água, volta aqui. Vapt-vupt. Pronto. Já deixei aqui, pus ali por trás. A água já tá aqui, porque hoje o assunto é interessantíssimo. Vamos falar de planejamento financeiro para mulheres. Mas claro, os homens podem aproveitar tudo que nós vamos falar aqui. Eu estou falando que é especialmente para as mulheres e eu vou explicar por quê. Porque as mulheres são doadoras. O que quer dizer isso? Elas doam parte de si, do seu salário, do seu dinheiro, da sua atenção, da sua energia para a família. Então elas pensam muito menos nelas mesmas. Então eu preciso alertar as mulheres que mesmo com tudo isso na vida delas, o ideal é que elas lembrem de si mesmas, inclusive para planejar ao longo de uma vida toda e para planejar também para a aposentadoria. Mas antes de eu falar de planejamento financeiro, eu preciso explicar por que esse tema é tão importante e os equívocos que as pessoas cometem, mulheres e homens também. Por isso que eu disse no meu post que não temos preconceitos. Homens também podem assistir essa live, podem assistir agora, podem assistir depois. Essa live, esses conteúdos serão muito úteis para todos, mas especialmente para as mulheres, porque elas renunciam a elas mesmas em benefício da família. E eu já vi isso muito aqui. Esposas que estão, que querem beneficiar os filhos. Eu já vi também esposas que querem beneficiar os companheiros, os familiares, pais, mães, tios, avós. Por isso que eu digo que as mulheres precisam muito prestar atenção no planejamento financeiro delas. Mas antes eu preciso contar para vocês que erros esses são cometidos no planejamento financeiro. Antes da gente começar a falar dos acertos. Porque tem erros, sim, que as pessoas cometem quando se fala em planejamento financeiro. Será que você já me conhece? Você está aqui já me acompanhando? Eu sou Evanilda Rocha, consultora financeira há 18 anos, e eu abri esse canal, esse espaço, para que eu pudesse ensinar, explicar, dar dicas poderosas para você cuidar das suas finanças pessoais de forma descomplicada. Isso mesmo. Cuidar das finanças, cuidar de dinheiro, do orçamento, do planejamento, não precisa ser complicado. O fato é que nós não temos educação financeira nas escolas, muito mal temos em casa, e olhe lá, muita gente não tem nem sequer em casa, e aí as pessoas confundem muito os pés pelas mãos ao longo de uma vida inteira e não prosperam. Quase 70% dos consumidores brasileiros estão com dívidas, com contas pendentes, e isso é um percentual muito grande. Então, eu resolvi abrir esse meu canal, que fica tudo que é meu fica nas redes sociais, e também no canal Evanilda Rocha no YouTube. Por quê? Porque isso tudo é conteúdo gratuito que qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa de boa vontade que queira aprender a cuidar do dinheiro dela com muito mais leveza, com muito mais correção, com muito mais exatidão. Então, o que acontece? Fazer um planejamento financeiro torna a vida da pessoa mais saudável, a vida financeira dela. Mas muitas pessoas têm dificuldades e cometem erros. Elas não acompanham os gastos, vamos dizer, semanalmente.
elas não têm reservas, elas simplesmente têm até dificuldades mesmo em realizar sonhos. Só tem um detalhe, tudo isso é possível aprender. Por isso que eu trouxe essa aula de hoje, essa live até vai ficar um pouquinho maior do que usualmente é. Nós fazemos lives de 30 minutos, mas hoje eu vou falar um pouco mais, porque aprender é possível para todas as pessoas e eu quero que você aprenda também a cuidar muito bem do seu dinheiro. Então eu vou começar contando quais são os erros mais comuns na hora de montar o planejamento financeiro. Então, esses erros fazem o quê? Que a maioria das pessoas gaste muito mais dinheiro do que gostaria. Então, talvez essa seja a sua situação. Então, eu vou falar dos erros mais comuns, depois eu vou falar como é que você deve fazer o seu planejamento financeiro muito bem feito. O maior erro que eu já vi é a pessoa não preparar o planejamento financeiro pessoal. Por quê? A pessoa fica totalmente sem direção em relação às questões financeiras. A vida financeira fica praticamente sem rumo. A pessoa toca a vida sem planos para conquistar os sonhos. Ela fica naquela fase, eu mereço. E aí quando ela fala eu mereço, ela vai fazendo o que precisa ser feito na opinião dela e acaba muitas vezes tendo custos financeiros bem maiores do que os necessários. Então, o primeiro erro fatal é realmente não preparar um planejamento financeiro. O segundo erro é não conhecer o seu perfil financeiro. O que é isso? Como é que é o seu relacionamento com o seu dinheiro? Vocês se dão bem? Quem é que manda em quem? Eu sempre falo aqui, talvez você até já tenha me ouvido falar, que o dinheiro é péssimo patrão, mas é um empregado excelente. Então eu preciso saber se você manda no seu dinheiro ou é o dinheiro que está mandando em você. Então, se você está me acompanhando aqui pela primeira vez, quando eu olho para cá, eu estou falando com o pessoal do Instagram, quando eu olho para cá, eu estou falando com o pessoal do Facebook. Então, às vezes, eu me viro para lá e para cá para dar atenção para os dois públicos que eu faço a live simultaneamente nos dois veículos, tá? Nas duas mídias sociais. Outro erro, não conhecer a própria realidade financeira. Quais são seus números? Você colocou tudo no papel? Tem clareza? Você faz um acompanhamento? Você tem dívidas? Você tem reserva? Sabe por que eu pergunto isso? Porque os números não mentem. Quando você coloca tudo no papel, quando você coloca certinho, você vai ver a realidade. Eu sei que muita gente está pensando assim, eu é que não vou colocar no papel nada, porque aí eu vou ficar sabendo a minha realidade financeira. Pois é, eu só vou poder te ajudar quando você decidir que é o seu momento. Porque enquanto você não decidir isso, não há nada o que fazer. Você pode estar sentindo dor, você pode estar aí tristinha, você pode estar aí mesmo dormindo mal, pode se sentir contrariada, nossa, meu dinheiro mal chega, vai embora logo. Eu só posso te ajudar quando você decidir que quer minha ajuda. Então eu estou ajudando as pessoas através desses conteúdos gratuitos. Eu tenho aqui treinamentos online, que são treinamentos pagos. Eu tenho consultoria enxuta, eu tenho consultoria longa, eu tenho acompanhamento anual, eu tenho vários projetos aqui. Mas eu só posso te ajudar quando você fala para mim, Ivanilda, eu quero essa ajuda. Agora, e tô falando isso não é para você comprar algum produto meu, não, algum serviço meu, não. É porque tem muita coisa gratuita já nas minhas redes sociais. Então, absorva esse conteúdo, vai lá, assiste. Porque você tem muita maneira de você aprender, porque tem conteúdo gratuito. Vai lá e aprende. Passo a passo, e eu passo muita informação através das redes sociais. Muitas vezes eu passo conteúdos que eu passo para as pessoas que
fazem planejamento financeiro comigo, assim, de forma personalizada. Então tem conteúdo lá, é só você seguir. Mas vamos lá, nós estávamos falando que as pessoas, muitas não querem conhecer a própria realidade financeira. Então também não definem o que elas querem para a vida delas. Quais são os seus mais lindos sonhos? Você já parou para pensar? Você já escreveu os seus sonhos? Que sonhos você gostaria de conquistar? O que você espera do seu futuro financeiro? Coloque tudo por escrito, porque isso começa a ter muito poder. Quando você coloca por escrito, o que acontece? Você tem mais clareza. Você começa, o seu cérebro entra mais em contato com o seu coração e aí as reflexões começam a acontecer. Como é que eu faço para conquistar esse sonho? Será que esse sonho mesmo é impossível ou eu posso conquistar? Então, comece a definir o que você quer para a sua vida financeira. Aliás, quando uma pessoa chega para mim e ela diz, Evanilda, eu preciso de ajuda. Eu sempre pergunto para ela, ok, como é que está a sua vida financeira hoje? E o que você quer, como é que você gostaria que a sua vida financeira fosse? Porque só aí a gente sabe como é que está, onde a pessoa quer chegar. Porque aí a gente traça, e a pessoa entra em ação, porque a gente traça um plano. Agora, muitas pessoas com a vida financeira desorganizada, elas dizem o seguinte, quer saber? Eu vou deixar assim para ver como é que fica. Isso quer dizer que a pessoa não entra em ação e fica sem fazer nada. Esse é mais um erro. Então, quando você vai elaborar o seu planejamento financeiro, você já está sabendo que não dá para ficar das mãos cruzadas. E como é que você vai resolver isso? Então, já te passei vários erros aqui, vou recapitular com você para você saber. O erro número 1, eu falei, que é não preparar o planejamento financeiro pessoal. Não prepara nada, nem olha para isso. O segundo erro que eu passei é não conhecer o seu perfil, não entender como é que você se relaciona com o seu dinheiro. Terceiro erro, não conhecer a realidade financeira, não conhecer os números. Próximo erro, não definir o que se quer para a vida financeira. E mais um erro, não entrar em ação e não fazer nada mesmo. Ok, agora nós vamos aqui para os passos que você pode tomar para resolver tudo isso e para começar a elaborar o seu planejamento financeiro. Tudo começa com a definição correta das metas. Isso mesmo, comece a definir metas. Por que eu gosto de começar pela definição de metas? Porque o seu cérebro adora os detalhes. O nosso cérebro, o seu, o meu, o nosso, o que acontece? É uma máquina poderosíssima, é uma máquina incrível. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Agora, quando você passa os detalhes do que você deseja para o seu cérebro, aí ele fica mais poderoso ainda, porque ele sabe o que você quer. Então, ele vai trabalhar o tempo todo para te ajudar a atingir a meta que você, ou as metas que você definiu com detalhe. Então, a primeira coisa é que você precisa definir sua meta de forma específica. Ou seja, você precisa definir sua meta com clareza. O que é que você quer? Então, especialmente para quem nunca planejou, essa pergunta, o que é que você quer, leva a pessoa a definir. Olha, Vanilda, sabe o que eu penso? Eu gostaria disso, disso, disso. Outras pessoas, às vezes, ficam empacadas. Elas estão acostumadas a uma vida financeira tão confusa, que quando eu pergunto para elas o que elas querem, elas ficam meio perdidas. Aí sim, eu pergunto, tá bom, tá confuso? Mas vamos aproveitar esse seu confuso, porque eu vou te perguntar o seguinte, o que é que você não quer?
Aí a pessoa coloca lá a lista. Ah, eu não quero ficar no vermelho, eu quero ter uma reserva, eu quero viajar, eu quero... Então ela faz uma lista de coisas que quer. Aí a coisa fica mais fácil. Ok, então você quer ficar no azul, quer viver no azul, quer quitar o endividamento. Então aí quando a gente começa a conversar, fica mais claro. Então, o que precisa? Você precisa saber. É o que você quer. E ter um entendimento muito claro sobre o que você quer no detalhe. Porque vai facilitar para o seu cérebro trabalhar junto com você. Então, não estou te perguntando à toa, não. É o que é que você quer no detalhe. Mas a primeira coisa que você precisa definir é o que é que você quer. Tudo bem até aí? Porque nós estamos falando de definir metas espetaculares para quê? Para que o seu cérebro, te ajude com mais rapidez, com mais facilidade. Outra coisa que você precisa fazer é colocar medidas na sua meta. O que quer dizer isso? A sua meta dá para ser medida? Quando você diz assim para mim, minha meta é ficar rico. Minha meta é ficar rica. Isso para mim não tem condição de medir. Por quê? Para ficar rico, para uma pessoa, pode ser o seguinte, ter 50 mil investido no banco, o outro quer 100 mil, o outro quer 300 mil, o outro quer 1 milhão. Outro quer, além do investimento, uma casa para morar. Além da casa para morar, quer um carrão na garagem. Além do carrão, do dinheiro guardado, ainda quer viajar todo ano, fazer uma viagem de férias com a família. Então isso fica muito vago. Agora, quando eu pergunto para você, a sua meta custa quanto? Qual o valor financeiro envolvido? Fica mais fácil para o cérebro saber o que você quer. Então você precisa definir o que você quer e qual a medida. A medida, por exemplo, você pode me falar, olha, eu gostaria de ter pelo menos 50 mil reais de reserva. Opa, agora já mudou, já ficou mais claro. Então eu gostaria de reserva e que essa reserva fosse de 50 mil. Opa, já ficou bem mais claro. Outra coisa, essa sua meta é alcançável? Se eu quero 50 mil, isso é possível? Com certeza, porque o dinheiro dá para você saber. Ele tem quantidade, então você pode acompanhar. Ele é mensurável, né? Então, ok. Porque eu posso saber, eu tenho 10 mil, eu tenho 15, eu tenho 20. À medida que você vai construindo essa meta, fica fácil. E ela é alcançável. Especialmente se você tem renda mensal constante. Próximo passo. Ela é relevante? Essa relevante quer dizer o seguinte, ela é motivadora para você? Ela é importante para você? Porque tem que ser meta que seja importante, relevante, por quê? Porque você vai atrás. Se for uma meta assim meio sem gracinha, pode ser que você não tenha motivação. Você começa, depois você larga. Mas quando você tem uma meta relevante, que seja uma meta realmente que te pega aqui no coração em termos de vontade, nossa, espera aí. Uma das metas, por exemplo, que meus clientes têm aqui, muitos já têm, é levar os filhos para Disney. Porque eles não foram para Disney, por exemplo, era um sonho deles, eles não foram para Disney quando eles eram adolescentes ou crianças, e eles gostariam muito de levar os filhos para Disney. Então isso é importante para eles, porque eles não foram, e é importante duplamente porque eles gostariam de levar os filhos. Então uma meta dessas é uma meta relevante para muitos dos meus clientes. Estou falando isso só para pegar uma coisa recente, mas pode ser se você tem um carrão na garagem. Eu já tive clientes que queriam ter carro bom, porque sempre teve carro assim mais popular e não era nem comprado à vista, então ele queria... À vista não, desculpa, zero. Então, para esse cliente especial era bom ter um carrão, e assim vai.
Então precisa ser relevante para cada pessoa. Eu já tive cliente, por exemplo, que queria casa própria, porque ele vinha de uma família que ninguém tinha casa própria. E para ele era importante a casa própria. Então, aquela meta para ele era muito relevante. Então, isso precisa tocar você, ser uma meta motivadora para você. O que mais que tem aqui? Temporal, ou seja, você tem dia, mês e ano para você atingir essa meta. Por que eu peço isso? Ivanildo, dia, mês e ano, pelo amor de Deus. Sim, você avisa o seu cérebro. Lembra que eu falei que o seu cérebro adora detalhes? Então, fale para o seu cérebro o dia, o mês e o ano que você quer conquistar essa meta. Por exemplo, teve uma cliente que eu atendi uma vez e ela estava muito endividada. Então, a meta dela qual era? A meta dela, super meta dela, era ficar no azul. Mas essa meta não foi a primeira meta. Porque ela estava com a vida tão desorganizada, que a primeira meta mesmo foi organizar a vida. Saber como é que estava o dia a dia financeiro dela. E depois, em seguida, como é que era o endividamento, o nível de endividamento. Depois, superar o choque, porque ela ficou chocada com o nível de endividamento. E depois, traçar o plano. Então, isso tomou um tempinho. Mas depois que ela teve o plano na mão, que ela percebeu, essa cliente foi de uma consultoria personalizada, e que ela se deu conta que era possível sair do endividamento, não ia sair amanhã, verdade, demorou um tempinho, mas que era possível, nossa, foi uma coisa tremenda. Ela tinha se dado, pelo menos, no planejamento inicial, 18 meses para que ela ficasse com crédito, vamos dizer assim, restabelecido. Não que ela fosse usar, mas ela queria ficar com crédito restabelecido. E ela conseguiu isso em muito menos tempo. E ela ficou surpresa até. Então, depois que ela superou essa barreira, nossa, eu consigo realmente colocar minha vida em ordem, tudo ficou mais fácil. Mais fácil assim, não deu trabalho? Claro que deu trabalho. Ela teve que cuidar muito bem do dinheiro, ela teve que fazer um esforço para gerar renda extra, ela teve que mudar a mentalidade. Não foi fácil. Foi impossível? Claro que não. Porque ela tinha uma visão, uma mentalidade de escassez, e a gente teve que trocar a mentalidade dela para a mentalidade de abundância. E essa semana eu estava assistindo um dos vídeos, eu assisto muito vídeo no YouTube, e teve uma pessoa que falou o seguinte, eu não lembro o nome dessa pessoa, mas ele disse o seguinte, uma coisa interessante, que eu falei, nossa, eu vou levar para as minhas lives porque vale a pena. Ele disse que a primeira coisa que a gente precisa, o que as pessoas precisam para cuidar bem do dinheiro, é gostar do dinheiro. Eu falei, mas gostar do dinheiro todo mundo gosta. Ele disse, não, pessoa que está devendo não gosta do dinheiro. Por quê? Ela, assim que ela recebe o dinheiro, ela dá o dinheiro para o banco, ela dá o dinheiro para o cartão de crédito, ela dá o dinheiro para outro credor, ela não fica com o dinheiro para ela dá o dinheiro. Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? A pessoa, o que ela faz? Ela pega o dinheiro dela e emprega em outra coisa. Ela não fica, extremamente devedor, né? Ela não fica com uma parte para ela. Eu falei, nossa, olha que coisa legal, eu vou falar isso nas lives. E é mesmo, porque o endividado não gosta de dinheiro, porque ele vai se desfazendo do dinheiro, né? Ele vai passando o dinheiro para frente. Então eu disse, não, a gente tem que gostar de dinheiro e ficar com uma parte de dinheiro com a gente. E eu achei isso muito interessante, falei, é isso mesmo. Então a primeira coisa é você gostar de dinheiro e querer que o dinheiro fique com você. Mas então a última coisa que nós falamos aqui é que você, na sua meta, você precisa dizer o dia, o mês, o ano que você vai atingir essa meta. Agora, vamos pegar um exercício prático aqui. Vamos supor que a meta de uma pessoa seja construir uma reserva mínima de R$ 7.500. Vamos imaginar que até o final do ano, nós estamos aqui no comecinho, ainda estamos no primeiro trimestre do ano, e a pessoa até o final do ano quer ter R$ 7.500 na reserva dela. Então, o que ela vai fazer? Ela já tem definido. Olha, ter uma reserva de 7.500, isso é só para ter um número, você pode colocar aí o que você quiser. 10 mil, 15 mil, 20 mil, não importa.
até 31/12 deste ano. Então, como é que você vai conseguir isso tudo lá até o final do ano? O que você vai colocar no seu planejamento financeiro? Você vai colocar que você vai ter que refazer o seu orçamento mensal, que você vai conseguir uma folga X de dinheiro, ou que você vai gerar além de conseguir a folga, você vai gerar uma renda extra, e porque você quer tranquilidade financeira. Então, quando você elabora a sua meta dessa maneira, dizendo o que você quer, quanto você vai pagar por essa meta, né? Os esforços que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer. Você está se dando conta da consistência dessa meta? É outra coisa, porque você já raciocinou, você já deu o passo a passo. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, eu fiz o meu plano, mas não saí do lugar. Porque você fez um plano, vamos dizer assim, um plano raso. Quando você define tudo muito bem definido, inclusive por um porquê muito bacana, aquele porquê do coração, pronto. O seu cérebro já se alia a você e fala, opa, olha essa ideia aqui, você pensou em renda extra? Faz isso. Você pensou nesse uso do dinheiro? Que tal você fazer isso que vai ficar mais fácil? Então, quando eu levo os clientes durante a consultoria para isso, e eu pergunto para os clientes, ok, você tem condição de gerar renda extra? E a pessoa falou, nossa, Ivanildo, eu não pensei nisso, mas eu vou refletir sobre isso, porque ia me dar uma oportunidade a mais aqui de eu ter mais dinheiro por mês. E a pessoa reflete e depois ela volta falando, nossa, Ivanildo, vou ter condição, sim, porque eu lembrei disso, eu lembrei disso. Eu quero falar dessa cliente que eu citei agora mesmo, né? Ela tinha uma dívida muito forte e ela morava num espaço que tinha... ela já tinha mandado até foto para mim desse espaço, mas ela tinha um pomar, tipo de um pomar assim. E eu falei, não, mas me explica aí, a região onde você mora, uma chácara, um sítio, eu não lembro. Falei, o que tem aí? Fala para mim. Aqui tem muitas frutas, tem abacate, tem laranja, tem limão, tem... Falei, tá certo. O que você faz com essas coisas que estão aí? Ela disse, olha, eu costumo doar bastante. Eu dou pro asilo, eu dou pra creche. Eu falo, até aí tá ok você doar mesmo, porque se tá amadurecendo tudo que é abacate, tá amadurecendo tudo que é laranja, você não vai dar conta. Doa que tá tudo certo, senão vai perder. Mas o que você faz naqueles períodos em que não vai perder, que você pode vender? Você vende para quem? Ela falou, não, eu não vendo, eu dou. Falei, opa, mas você não teria para quem vender esse limão, essa laranja, esse abacate? Ela falou, pode ser. Aí ela começou a verificar no entorno dela para quem que ela poderia vender. Olha só que ela já tinha uma renda extra na própria chácara e não estava usando essa renda extra. Renda extra que podia deixar a vida dela com muito mais fácil, uma vida muito mais equilibrada. Por isso que a gente tem que usar a ferramenta espetacular que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, que é o cérebro. A gente precisa treinar o nosso cérebro para raciocinar com sabedoria financeira. Porque a gente já tem essa sabedoria financeira, a gente não pratica. Porque quando eu pergunto para você, analisa aí, que talentos que você tem? Então tem gente que fala idiomas, tem gente que faz costuras, tem gente que faz artesanato, tem gente que consegue dar aulas. Isso estou falando de clientes meus aqui, hein? Que já me falaram isso. E aí você? Porque esse talento extra é para gerar renda extra, para acelerar o seu planejamento financeiro. Se você quer mais dinheiro, investimento, quer adquirir uma casa, um carro, então é para movimentar aí a sua vida financeira. Outra coisa, que muitas pessoas têm esse objetivo, é viver com orçamento no azul. E tem um detalhe, a pessoa vive tanto no vermelho, entra no cheque especial, sai do cheque especial, entra no cheque especial, sai do cheque especial. Quando você faz isso, você está enriquecendo o banco.
Então você está mandando dinheiro embora. Ah, Ivanilda, é só um pouquinho. É só de vez em quando. Pô, mas precisa? Eu já atendi clientes aqui que quando eles organizaram a vida financeira deles, nunca mais usaram o cheque especial. Que para alguns bancos é liso, outro é de crédito, não sei do que, sempre arruma um nome. Viver com orçamento no azul. Então, quando eu digo para você, organize a sua vida financeira, organize seus números, organize aí a sua realidade financeira. A pessoa pensa que, nossa, a Ivanilda está falando isso outra vez. Gente, é a essência do cuidado com o dinheiro. Se você não organiza o seu dinheiro, como é que você quer enriquecer? Você pode até ficar milionário. Porque aqui eu tenho um programa, aqui na consultoria serviços que eu presto de consultoria, que eu posso fazer certinho esse cálculo, claro, com os dados que você tem, com estimativas da sua vida financeira, o mês e o ano que você vai ficar milionário. Agora, você precisa cuidar do seu dinheiro. Quando você cuida, tudo muda. E do seu dinheiro eu não posso cuidar. Eu posso te orientar como cuidar, eu posso te dar o passo a passo para você tomar conta dele, bem direitinho, bem arrumadinho. Olha, eu dou detalhes, mas é você que tem que fazer. Você é o principal responsável pela sua vida financeira. E agora que eu tô te falando, faz isso que eu tô te falando. Porque esse passo a passo eu passo para os meus clientes aqui, no serviço de consultoria. A gente precisa definir a meta com clareza, o que é que você quer para você. Então, primeira coisa, defina a sua meta. Quando você definiu a sua meta, o que é que você quer para você, para a sua vida financeira, a gente constrói um plano. Esse é o próximo passo. Mas você tem que primeiro definir a meta. Você vai construir plano do quê? Se você não escreveu o que você quer. Porque o plano financeiro, ele vai ter informação da sua realidade, se você está equilibrado, se você já está investindo, ou se você está com a vida com dívidas. E isso quem vai te dar? Seus números. Então, o que entra, o que sai, quanto que fica. Se você tem investimentos, que investimentos você já tem? Tem dívidas? Quais são as suas dívidas? Que sonhos que você tem? Como é que eu posso montar com você uma estratégia assim, passo a passo, etapa por etapa? Primeiro a gente precisa ter noção, para depois, noção, ou melhor, definição clara vai além da noção, e aí você avança. Então você definiu as metas? Ok, Ivanilda, já defini. Quero metas para o primeiro semestre, metas para o segundo semestre, está tudo lindo. Ok, faz o levantamento, organiza tudo. Faz o levantamento dos seus números e aí sim você pode definir uma estratégia de ação. Que a gente vai dizer o que eu vou fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Você entra em ação, vai fazendo mesmo o que você planejou. E aí você vai fazer o acompanhamento. Tudo que deu certo você mantém e o que precisa melhorar, você melhora. Vamos lá, aqui tem uma pergunta aqui, a Heleninha falou o seguinte: começar com quanto? No mínimo, estou desempregada, vou receber meu auxílio-doença este mês. Ok, o mínimo com quanto o quê? Aplicar onde? Porque não tenho conta, tem poupança. Então é o seguinte, para você investir, você pode investir em caderneta de poupança, vai render pouquinho. Eu oriento aqui para investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, e você vai ter que abrir uma conta numa corretora de valores. Então você precisa encontrar uma conta. Não, sabe o que você pode fazer, Ireninha? Você abrir uma conta digital. Abre uma conta digital porque não tem custo algum. A conta digital não cobra mensalidade para deixar a conta aberta e você investe através de um banco digital, ponto. Não precisa ter só caderneta de poupança. Quando você abre uma conta digital, você pode, inclusive, investir no Tesouro Direto. Porque próximo passo, quem já tem dinheiro em caderneta de poupança, quem já sabe fazer isso, é ir para o Tesouro Direto. Então, abre uma conta digital. Então, vai lá na internet, pesquisa, banco digital, vai aparecer uma lista.
Melhor caminho é você abrir conta em um banco digital. Você está dizendo que está desempregada, mas você pode gerar renda, né? Estar empregado e desempregado é uma coisa. Gerar renda pode ser empregado ou não, não é? Aí depende dos seus talentos. Mas então vamos voltar aqui. Nós estamos falando que você precisa definir o que você quer. Aí sim você faz o levantamento dos seus números, define uma estratégia de ação, entra em ação e faz o acompanhamento. E por que isso é importante? Porque você vai ao longo da implantação do seu planejamento fazendo o controle e os acompanhamentos dos seus números. Isso é muito bom. Por quê? Você faz um planejamento, dá tudo certo, às vezes demora um pouquinho, você precisa fazer um ajuste, então é normal mesmo você ter que fazer ajustes ao longo do projeto, do processo todo. Agora, a educação financeira, ela é importantíssima, porque quando você monta o seu plano e você tem educação financeira, fica mais fácil você tornar um plano uma realidade. Então, por isso que eu deixo as aulas todas disponíveis no meu canal do YouTube, canal Evanilda Rocha. E eu convido você para se inscrever nesse canal. Você vai lá, aqui quem está assistindo pelo Instagram, você pode ir lá na bio do Instagram, a bio é a bibliografia do Instagram, e você pega lá o link certinho para você se inscrever no canal Evanilda Rocha. Quem está aqui no Facebook pode ir lá, digitar YouTube, canal Evanilda Rocha, você me localiza, ou você manda uma mensagem para mim, eu quero, que eu te mando o link para você se inscrever. Você se inscreve porque cada vez que eu colocar lá um vídeo novo, você vai receber essa informação e você vai poder acompanhar. Outra coisa, antes de finalizar, que eu quero te pedir. Então, aqui a Ireninha está falando, sou babá e enfermeira, ok. Isso, Ireninha, abra sua conta, uma conta digital, pronto. Aí você vai ter acesso ao cartão de débito e crédito, você dá tudo certo para você, inclusive para você investir. Então, voltando aqui, a educação financeira é imprescindível e tem muitos vídeos lá no meu canal do YouTube, separado, inclusive, por playlists. Se quiser investir, Ireninha, vai lá. Tem vídeo de investimento. Se você quer fazer um plano financeiro, vai lá, vai ter esse vídeo de hoje, mas já tem vídeo lá. A respeito de como pagar menos tarifa de bancos, tem lá também, porque eu fiz uma série só para isso, detox financeiro. Se o nome tá sujo, como limpar o nome, também tá lá. Então tem muitos vídeos, eu quero convidar você. Você não pode falar, olha, eu não organizo a minha vida porque eu não tenho nenhum curso, não tenho condição para pagar nenhum curso. Tem muito conteúdo gratuito no meu canal. Isso está disponível para você e está disponível para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas. Podem, por favor, vocês que estão aqui me assistindo, divulgar os conteúdos. Pode explicar para a pessoa, falar para ela acessar lá e dizer que é gratuito. Uma única coisa que eu peço para você, além de você tornar público tudo isso, essa informação, é que você sempre deixe o seu like. Assistir o conteúdo meu, deixe o seu like. Por quê? Porque a rede social sabe que é conteúdo relevante e distribui para mais pessoas. Então, se você puder deixar o seu like, se você puder deixar um comentário e compartilhar. Lembra os 3 Cs? Curta, comente e compartilhe. Curta, comente e compartilhe. Desde já eu agradeço, então eu fiz essa live especial para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres deixam de pensar nelas para pensar nos filhos, no marido, no pai, na mãe. E outra coisa, a mulher se aposenta com menos dinheiro do que os homens. Elas se aposentam sim, mas se aposentam mais pobres. Por quê? Porque elas não cuidam delas. Então, essa aqui é uma live especial pro Dia das Mulheres por causa disso. Eu não estou falando para você não pensar em ninguém, não é isso. Eu estou falando para você prestar atenção em você. Só para fechar, eu vou contar uma história aqui de quando eu fiz faculdade. Era só um pouquinho.
eu estava preparando as coisas aqui para a live de hoje e eu me lembrei da uma das minhas professoras da faculdade. Não sei se você sabe, eu sou formada em letras, português e inglês. E as finanças, né, o dinheiro, o planejamento financeiro, tudo isso apareceu na minha vida muito mais tarde devido a um desafio profissional que eu aproveitei e fui aí aprender a lidar com o dinheiro da empresa, dos diretores, aí fui fazer muitos cursos, etc, etc. Aí que eu vim parar para esse lado financeiro. Mas eu me lembro de uma professora, eu não lembro o nome dela, e ela falando para nós, alunas, naquela época, na faixa dos 20 anos, ela falando a respeito da vida passar depressa, que a vida passa muito depressa. E eu lá, imagina, nos meus 20 anos, olhando para ela, ela falando da vida passar depressa. E eu não entendia muito bem o que era aquilo. Falei, imagina, passar depressa. E a vida passa depressa mesmo. E hoje eu estava lembrando disso. Falei, nossa, eu preciso falar para as mulheres que estão da minha audiência, para as mulheres que me assistem, que a vida passa depressa. E que elas precisam lembrar delas agora. E talvez você tenha hoje 30 anos, nossa, Evanilda, eu devia ter lembrado de mim com 20. Se você tem 40 e você tem 50, qualquer hora é hora para você lembrar de você. Porque as mulheres vivem mais que os homens, estatisticamente, se você for pegar aí os dados do IBGE, as mulheres vivem mais que os homens. Então você vai precisar de dinheiro para viver uma vida digna, inclusive quando você for idosa. Então as mulheres que têm uma expectativa de vida maior que os homens precisam sim cuidar delas, ter reserva financeira, ter previdência privada também de preferência, ter uma casa delas para morar. Por quê? Porque aí você vive um período da vida que você pode estar trabalhando ou não, mas que você tenha a opção de trabalhar menos se você quiser. Então, independente da sua idade, hoje, comece a cuidar do seu dinheiro. E cuide bem. E se precisar de ajuda, assista lá todos os vídeos que eu tenho no meu canal, ou manda aí uma mensagem, uma sugestão, uma ideia. Fala, Evanilda, traga aqui para sua live tal tema assim, assim. Outro dia, uma pessoa que assiste nossas lives deixou uma sugestão e eu estou preparando aqui para trazer esse conteúdo porque eu acho que vai valer a pena. Então, cuide de você. Eu sei que hoje é o dia de comemoração, um dia internacional da mulher, mas dia de cuidar da mulher é todos os dias. E eu espero que você cuide muito bem de você. Hoje eu cuidei muito bem de mim, mas eu só vou colocar no post de amanhã. Amanhã eu conto para vocês o que eu fui fazer hoje de cuidados comigo mesma. Então, espera até amanhã que eu vou postar. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima oportunidade. Espero que tenha sido útil esse conteúdo. Aproveite para deixar o seu like e até breve. Tchau!